O fim da vida de um justo. Você já pensou a respeito do fim da sua vida? Eu penso a respeito disso. Eu penso sobre como eu quero terminar os meus dias e qual mensagem eu gostaria de deixar para aqueles que vão ficar. Se eu fosse um livro, pensa aí, se você fosse um livro, ou se você fosse uma série, qual mensagem você gostaria que estivesse no peito das pessoas que encerraram a leitura da sua história ou terminaram de assistir ao último episódio da sua série? Sabe por que eu gosto de pensar sobre isso? Porque isso me faz pensar a respeito de como eu tenho vivido os dias de hoje. Afinal de contas, a forma como eu vivo hoje vai impactar o desfecho da minha história. Vai impactar na forma como eu viverei os últimos dias e, consequentemente, impactará na mensagem que eu quero transmitir com a vida que Deus me deu. Deus deu uma vida inteira para mim e uma vida inteira para você. E essa vida precisa comunicar uma mensagem. Qual mensagem você está comunicando? Hoje eu quero te convidar para fazer essa reflexão e o desejo do meu coração é que através do Espírito Santo eu consiga te despertar para uma vida que faz sentido. O meu desejo é te tirar de uma situação de mornidão, uma situação de ser arrastado pelas circunstâncias da vida sem um propósito, sem um desfecho apropriado. O meu desejo é conseguir te despertar e te tirar de uma situação de engano ou de negação que em nada tem acrescentado à sua vida. O meu desejo é que você viva uma vida verdadeiramente com propósito. Uma vida que tem um alto valor e um grande sentido de existir. Para isso, nós vamos avaliar e meditar no final, nos últimos dias da vida de um justo, mas um justo que aparentemente não viveu para a glória de Deus. Hoje nós vamos meditar em Gênesis capítulo 19, do versículo 30 ao versículo 38. Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. Antes de irmos para o texto, deixa eu te dar um aviso. Aqui nesse canal eu posto vídeos novos todas as quartas-feiras às 9 da manhã. Às vezes pode atrasar um pouquinho, mas eu sempre posto às quartas-feiras uma nova mensagem. E essa mensagem, ela acompanha a sequência do livro que nós estamos estudando, que nós estamos meditando, que no caso aqui nós estamos no livro de Gênesis. Então, no último vídeo eu falei a respeito de Gênesis 19, de 1 a 30. Hoje eu vou falar de Gênesis 19, de 30 a 38. E agora eu acrescentei algo, então vai ter uma pequena mudança no canal, que é, a partir da quinta-feira, eu começo a publicar as partes do vídeo da quarta. O vídeo da quarta, que é o vídeo novo, a mensagem nova da semana, costuma ser um vídeo maior. E por conta disso, a partir de quinta-feira, eu vou começar a postar os cortes desse vídeo maior. Esse vídeo de hoje, por exemplo, vão ser 4 cortes. Então, eu vou liberar um na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. O intuito é fazer com que a mensagem do Evangelho chegue a mais pessoas e também a ajudar você que não está com muito tempo para conseguir ouvir ou assistir os vídeos. Então, dessa forma, talvez você consiga incluir, inclusive, os cortes, as partes no seu devocional ao longo da sua semana. Então, se você começar a perceber que tem vídeo novo chegando no canal, mas parece muito com o vídeo que você já assistiu na quarta-feira, é por causa disso. Eu estou postando um vídeo novo toda quarta e as partes dele a partir de quinta-feira. Tendo dito isso, vamos para o texto, Gênesis capítulo 19, do verso 30 ao verso 38. Vamos ler primeiro o versículo 30. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e as suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Hoje nós vamos ler os últimos versos que vão falar a respeito de Ló. Depois nós não temos muitas informações a respeito dele ao longo do texto bíblico. Então nós vamos encerrar a história que nós conhecemos, a história que ficou registrada a respeito desse homem chamado Ló. Para isso, eu quero fazer com você um retrospecto. Eu quero voltar lá no início, quando Ló aparece na Bíblia, para a gente poder fazer uma análise da vida dele de uma forma geral. Então, vamos lá.
A Bíblia vai mencionar pra gente Ló pela primeira vez, quando começa a falar também a respeito de Abraão. Afinal de contas, Ló é um sobrinho de Abraão. Ló era filho do irmão de Abraão, chamado Arã, filho do pai de Arã e de Abraão, chamado Terá. Terá era um homem da linhagem dos setitas. O que são os setitas? Eram homens distintos, homens que Deus havia separado para carregar uma mensagem especial no coração, para carregar a mensagem de uma promessa, a promessa de que Deus enviaria um Salvador, enviaria um homem que iria reconciliar o coração da humanidade, o coração da criação ao coração do Criador. Promessa essa que o próprio Deus fez em Gênesis 3. E esses homens carregavam essa promessa no coração e anunciavam essa promessa e iam passando essa expectativa de que um dia um Salvador viria de pai para filho. Adão então comunica essa mensagem a seu filho Sete. Sete passa para o seu filho Enos e assim por diante até chegar ali na família de Terá. Então pensa comigo, tanto Abraão quanto Ló, que era seu sobrinho, estavam habituados a ouvir histórias dos seus antepassados a respeito de um Deus. Parece que o único Deus verdadeiro, parece que o Deus criador, o eterno, o Deus mais poderoso de todos, aquele que criou todas as coisas. Parece que há um Deus, que é esse Deus todo-poderoso, e que se comunicava com os antepassados deles, e que tinha prometido aos antepassados um Salvador. Mas já há muitos anos, esse Deus mais poderoso de todos, que criou todas as coisas, há muitos anos já não se manifestava nenhum homem, e eles tinham apenas histórias, as histórias dos seus antepassados. De repente, um dia, esse Deus se manifesta a Abraão e chama a Abraão para caminhar com ele. E Ló, o sobrinho de Abraão, está vendo tudo isso. Ló está vendo o Deus dos seus antepassados. Ló está vendo o Deus das histórias se revelando ao seu próprio tio e chamando o seu tio para caminhar com ele. Isso foi tão impactante na vida de Ló que a Bíblia vai dizer que Ló foi junto com Abraão. Ele também sai de Ur dos Caldeus e acompanha Abraão nessa peregrinação, nessa viagem junto com o Senhor. Se Ló chega a sair de Ur dos Caldeus e acompanhar o seu tio, Ló fez isso movido por fé. E é por isso que na Bíblia nós encontramos na carta de 2 Pedro que Ló era um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que tinha fé no Deus de Abraão, no Deus verdadeiro, um homem que acreditava na promessa de que um Salvador seria enviado da parte de Deus para resgatar os homens. Então Ló era sim um homem justo e ele, movido por fé, caminha com o seu tio Abraão. Nós então não vamos mais ouvir muita coisa a respeito de Ló. Ele está ali caminhando com Abraão, por onde Abraão passa, Ló vai caminhando junto, lembrando que Abraão ia montando altares ao longo do caminho e ia proclamando cultos ao Senhor conforme ele caminhava, e Ló, gente, está participando de tudo isso. Ló estava em cada altar que Abraão edificou a Deus. Ló esteve em cada culto público que Abraão fez ao Senhor. Ló esteve em cada sacrifício que Abraão entregou a Deus. Ló esteve o tempo todo caminhando e observando a fé do seu tio. Nesse processo todo de caminhada com Abraão, Ló foi prosperando, foi enriquecendo junto com seu tio, até chegar em um ponto em que Abraão e Ló já não podiam ocupar o mesmo território, porque as riquezas daquela época, elas estavam nos gados, nos campos, nos servos, então era preciso ter um espaço geográfico para isso. E a riqueza deles já era tanta, já era tão grande, que já era difícil dividir o mesmo terreno. Por conta disso, Abraão vai sugerir para Ló que ele escolhesse uma direção para ir com as suas riquezas, com a sua família, com os seus servos, e Abraão então iria na direção oposta. Quando Abraão faz essa proposta para Ló, Ló, levando os olhos, observa tudo que está ao redor e ele vai fazer uma escolha. E a escolha dele é caminhar em direção às planícies. A região das planícies era uma região muito próspera e era a região onde estavam cidades muito famosas na história, como as cidades de Sodoma e de Gomorra. Sodoma e Gomorra não são cidades famosas somente na nossa época, que nós sabemos muito bem ao que diz respeito, mas Sodoma e Gomorra já eram muito famosas na época de Ló, quando ele fez a escolha de caminhar rumo às cidades das planícies. Elas eram muito famosas por vários aspectos. Eram famosas
pela prosperidade, por serem cidades ricas, e muito provavelmente foi isso que moveu Ló a caminhar na direção dessas cidades, mas elas também eram muito famosas por causa da sua perversão e imoralidade, porque eram cidades violentas e com práticas horrendas aos olhos do Senhor. Mesmo sabendo disso, Ló vai escolher ir na direção das planícies, muito provavelmente porque aos olhos de Ló era uma região muito favorável para enriquecer, para dar continuidade à sua riqueza, aos seus ganhos, aos seus bens. E então Ló vai nessa direção. Ir na direção das cidades das planícies não era em si um pecado, mas será que era o mais prudente? Será que fazia sentido para um homem que era justo, que temia a Deus, caminhar na direção de cidades tão imorais e tão contrárias ao coração do Senhor? Será que fazia sentido? Será que era realmente isso que Deus tinha para Ló? O que eu percebo aqui é que Ló tinha fé, mas a fé dele não influenciava em suas decisões. Será que também não é assim comigo e com você muitas e muitas vezes? Até temos fé em Deus, mas a nossa fé não impacta, não influencia em nada nas nossas decisões, principalmente nas mais pessoais. Bom, Ló foi caminhando rumo às planícies, e o que nós descobrimos no capítulo 19 é que ele não só caminhou em direção às cidades das planícies, mas em Gênesis 19, Ló já está morando dentro da cidade de Sodoma. Gradativamente ele foi se aproximando dessa cidade moral até estar dentro dela. Não bastante, Ló entrou em Sodoma, ele está vivendo em Sodoma e ele deu as suas filhas em casamento para homens de Sodoma, para sodomitas, ou seja, para homens considerados homens perversos e imorais diante de Deus. Tanto é que os maridos das suas filhas, os seus genros, morreram na destruição de Sodoma, porque não acreditaram no alerta que foi dado e ficaram lá para serem destruídos com a cidade. Isso mostra que os genros de Ló não eram boa coisa, mas muito provavelmente tinham as mesmas práticas sodomitas, e Ló permitiu que as suas filhas se casassem com esses homens, fazendo acordos com a cidade, se associando à cidade. Vamos lembrar que na época o casamento, ele era um acordo entre famílias, era uma forma de se associar, de criar vínculo, unindo famílias, unindo contextos, e Ló permitiu que as suas filhas se unissem a esses homens perversos. Ainda assim, a Bíblia diz que Ló era um homem justo e que se atormentava dentro de si com a imoralidade que ele via e ouvia todos os dias. Se a Bíblia diz, isso é uma verdade. Então Ló, ainda que vivesse em um contexto de tanta depravação, essa depravação o incomodava. Não era algo que estava normalizado em sua mente, era algo que ainda o atormentava, porque ele era um homem justo. Significa que interiormente ele era distinto das pessoas que estavam ali, e toda vez que ele via práticas repugnantes aos olhos do Senhor, isso fazia com que o espírito dele se atormentasse e ele não se sentisse bem e confortável ali naquela cidade, porque ele era um homem justo. O único problema é que a tormenta de Ló não era o bastante para impactar em suas decisões. A tormenta de Ló ficava toda presa dentro de si e em nada reverberava em suas práticas, em seu cotidiano e no seu lado externo, no que diz respeito a se posicionar diante daquilo que estava acontecendo. Ló era um homem justo e expressava o caráter de Deus em muitas circunstâncias. Ele parecia muito com Abraão e tinha um comportamento muito semelhante com seu tio, principalmente quando ele recebe os anjos enviados por Deus ali para a cidade de Sodoma. Então sim, ele era um homem justo, mas ele tolerava tudo o que havia de mais perverso e permitiu que isso entrasse em sua casa, entregando inclusive as suas filhas em casamento aos sodomitas. Bom, nós sabemos que as coisas em Sodoma não eram nada boas. E chegou num ponto em que a ira de Deus em relação àquela cidade se tornou completa, chegou ao seu ápice, ao seu limite, e Deus, portanto, enviou um juízo sobre aquelas cidades. Deus decidiu destruir as cidades por causa da sua perversão. Mas Ló vivia ali dentro, e Ló era um justo, lembra? Ló era temente ao Senhor. Respondendo então à intercessão de Abraão, que pede para que Deus não extermine o justo com o ímpio, Deus vai enviar socorro para Ló.
Deus vai enviar 2 homens que eram anjos para resgatar Ló da cidade de Sodoma, para que então Deus pudesse destruir a cidade e Ló se mantivesse em segurança. Quando os anjos chegam à cidade, eles vão alertar Ló de que a destruição viria sobre ele e que ele precisava fugir daquela cidade. E o que nós temos? Nós temos Ló hesitando. Parece que alguma coisa prendia Ló àquela vida. Parece que, ainda que Ló fosse justo em seu coração e tivesse fé, tinha algo naquele estilo de vida, naquele modo de viver, naquela cidade, que o prendia àquele lugar, a ponto de fazer com que ele hesitasse diante de um alerta de socorro, de salvação, diante de um alerta de necessidade de fuga, porque a cidade estava prestes a ser destruída. Por causa da hesitação de Ló, os anjos vão tomar Ló e sua família à força e colocar para fora da cidade. E depois disso, eles vão dar orientações para Ló. E uma das orientações é que Ló deveria ir para as montanhas, porque só lá era um lugar de fato seguro para ele estar quando a destruição viesse. Porque a destruição ia acabar com todas as cidades da planície. Por isso, Ló precisava estar nas montanhas. Mas, mais uma vez, nós somos surpreendidos com o justo Ló, que é, mas não parece. Mais uma vez, Ló vai hesitar e vai começar a negociar com os anjos para saber se ele poderia ficar em uma cidade próxima ali da região, chamada de Zoar, porque era uma cidade pequena, em vez de caminhar para as montanhas. Ló vai usar o argumento de que não daria tempo dele chegar às montanhas e que seria muito perigoso ele ir para lá, seria mais seguro e mais prudente ele ficar em Zoar. Ló está argumentando com os próprios anjos, querendo dizer que a ordem de Deus não era seguro o bastante, mas que seria talvez mais adequado que ele ficasse em Zoar. Nesse ponto da história, nós vemos a misericórdia de Deus, que vai aceitar a negociação de Ló e vai permitir que ele ficasse em Zoar. Deus não vai trazer juízo sobre a cidade de Zoar, mas vai poupar essa cidade por causa de Ló, que havia se resguardado ali naquela cidade, que havia buscado por abrigo naquela cidade. E assim nós terminamos essa história com a destruição de Sodoma e com Ló estando salvo, estando resguardado na cidade de Zoar. Mas no versículo que nós lemos hoje, no versículo 30, nós vimos que Ló ficou com medo de ficar em Zoar. E por causa desse medo, ele acabou de um jeito ou de outro indo para as montanhas, onde Deus havia dito que era para ele estar desde o começo da história. Nós estamos aqui diante da soberania divina. O que é a soberania divina? A vontade de Deus é e sempre será feita. Deus é Senhor e aquilo que Ele determina acontecerá. Ló deveria ter ido para a montanha desde o começo, mas preferiu parar no meio do caminho e Deus permitiu por misericórdia que o próprio Ló fosse a Zoar e com os próprios olhos reconhecesse a necessidade de ir para as montanhas e então finalmente seguisse a ordem dada pelo Senhor. A vontade de Deus foi estabelecida, porque Deus é Senhor, Deus é soberano. Porém, será que Ló não poderia ter ido para as montanhas de uma forma melhor? Será que Ló não poderia ter chegado na vontade de Deus em completa obediência, glorificando assim ao nome do Senhor? Eu quero conversar com você a respeito de 2 atributos de Deus que são muito difíceis de compreender, mas que são 2 verdades. Deus é soberano e Deus concede autonomia ao homem. Gente, Deus é Deus. Ele é muito maior do que a gente. Isso significa que ainda que a gente possa conhecer a Deus, nós não conseguimos conhecê-lo em sua totalidade por causa da nossa limitação. Então nós conhecemos os atributos divinos, mas temos muita dificuldade de compreender como eles funcionam de forma completa e unidos, caminhando juntos. A nossa mente não compreende. Mas nós precisamos entender que essa é uma verdade e que Deus, sendo Deus, é capaz de agir assim. Deus é o único que consegue ser soberano em tudo e ainda assim conceder autonomia ao homem. Os 2 de forma completa e de mãos dadas. A autonomia humana e a soberania divina caminham de mãos dadas e Deus exerce os 2 em sua plenitude.
Como? Eu não sei. Talvez essa seja a resposta que a humanidade tem procurado há anos, mas nós não conseguimos compreender com a nossa mente limitada. E que bom que é assim, porque Ele é Deus e de fato precisa ser maior do que nós. Mas saiba disso, Ele é soberano, a vontade dele vai ser estabelecida sempre. Não há dúvidas em relação a isso, e por isso podemos descansar nessa verdade, de que a vontade do Senhor será estabelecida, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então isso é para nós uma fonte de segurança. Mas também é verdade que Deus nos concede autonomia, e essa autonomia precisa ser bem desfrutada. Ou melhor, eu desejo desfrutar bem dessa autonomia. Ló poderia ter chegado na montanha, glorificando a Deus em uma obediência total, mas ele preferiu parar no meio do caminho. Ele preferiu fazer uma pausa em Zoar. E essa pausa de Ló no meio do caminho não é algo pontual na vida de Ló, mas é um reflexo de toda uma vida vivida no meio do caminho. Durante toda a história de Ló, você deve ter percebido que o seu comportamento é sempre um comportamento de mas não parece. Ele vai, mas nem tanto. Ele se entrega, mas mais ou menos. Ele caminha junto até que as circunstâncias mudem. Parece que Ló está sendo constantemente arrastado pelas circunstâncias e levado pelos ventos, sejam eles quais forem. Isso faz com que Ló seja um personagem, seja um homem na história bíblica que nos gera dúvida. É ou não é? Pensa aí, quando você lê a história de Ló, quando você leu pela primeira vez, não gerou em você uma dúvida se ele era de Deus ou não era? Sabe aquela perguntinha que a gente faz, isso aí é de Deus? Isso aí é de Deus não, porque gera uma certa dúvida? Quando nós lemos as histórias dos personagens bíblicos, nós fazemos esse questionamento. Às vezes é instantâneo. A gente pensa, será que esse homem era de Deus? Porque não parece. É óbvio que todos os homens que estão no texto bíblico são homens e por isso eles são falíveis. Eles cometem erros, eles pecam, eles caem e Deus precisa corrigir. Nós estamos vendo isso em todas as histórias. Vimos isso em Noé, vimos isso em Abraão e ainda vamos ver mais erros. Todos os homens bíblicos, por serem homens de carne e osso, gente de natureza pecaminosa, eles vão cair em várias circunstâncias e Deus vai precisar corrigir. Mas parece que existem uns que geram mais dúvida ainda. Porque pensa comigo, ainda que Abraão tenha falhado várias vezes em sua história, eu não tenho dificuldade de olhar para Abraão e enxergar nele um homem de Deus. Davi cometeu erros horrendos, Davi adulterou, Davi forçou a relação sexual com uma mulher, Davi matou o marido dessa mulher com quem ele se deitou, Davi cometeu erros horrendos. Mas quando eu leio a história de Davi, eu não tenho dificuldades de entender e de aceitar que Davi era um homem de Deus. Ao contrário, eu lembro de Davi como um homem segundo o coração de Deus. Mas com Ló é diferente. Quando eu leio a história de Ló, quando eu chego no final da sua história, eu penso, será que esse homem era de Deus? E para conseguir encontrar essa resposta, eu preciso me apoiar em um outro texto bíblico que está em 2 Pedro, que me afirma que sim, ele era um homem justo. Mas a vida desse homem me faz questionar isso. A vida desse homem me faz duvidar se de fato ele tinha fé nesse Deus. Isso porque Ló vivia em cima do muro. Ele era, mas não parecia. Ló lutava com a passividade. Ló lutava com a omissão. Faltava em Ló uma força de vontade para se posicionar diante das circunstâncias. Faltava em Ló posicionamento. Faltava em Ló coragem e ousadia para se entregar por completo a Deus. Percebam, na história de Ló, nós vemos um certo silêncio de Deus em relação a ele. Nós não vemos Deus tratando com Ló, se relacionando com Ló. Existe um certo silêncio, porque Ló está constantemente em cima do muro, ele não tem um relacionamento de intimidade com o Senhor, ele está apenas seguindo o fluxo e sendo levado pela vida, e esse acaba sendo o legado que ele deixou. E quanto a mim e a você? Será que estamos em cima do muro? Será que estamos constantemente parando no meio do caminho? Deus tem nos pedido uma entrega total, mas estamos entregando parcialmente. Deus tem colocado em nossas mãos a possibilidade de escolhermos por uma direção e estamos escolhendo conforme os olhos humanos, os olhos da carne e não os olhos da fé.
não estamos deixando a nossa fé interagir, não estamos deixando a nossa fé influenciar nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Ao contrário, estamos escolhendo aquilo que parece mais provável, aquilo que parece mais lucrativo, aquilo que parece mais vantajoso, humanamente falando, ainda que isso seja oposto ao coração de Deus. Será que não estamos vivendo em meio a tanta imoralidade e perversão, sentindo uma tormenta dentro de nós, porque o nosso espírito, que é vivo em Jesus Cristo, não consegue suportar essa imoralidade e essa perversão, porém não estamos fazendo nada com essa tormenta que está dentro de nós? Continuamos paralisados diante da perversão? Se ao ouvir a história de Ló, você está se identificando e chegou à conclusão de que sim, você luta com a passividade. A omissão é o seu calcanhar de Aquiles. Você verdadeiramente crê em Jesus Cristo, você ama esse Deus, mas por alguma razão esse amor parece que está contido dentro de você e não consegue transbordar. Por alguma razão, no seu contexto, no seu cenário, por fora, você parece alguém que se contentou. Você parece alguém que se conformou. Ainda que no seu interior o seu espírito se atormente, por fora parece que você é mais um conformado, sendo arrastado por qualquer vento que chega, sendo enganado por qualquer ensino que desvia a verdade do Senhor. Se você se identifica com esse contexto, com esse homem chamado Ló, há hoje a chance de se arrepender e de clamar a Deus para que te desperte, de pedir ao Espírito Santo para que faça o seu coração queimar de amor por Ele, a ponto de você não suportar mais guardar esse amor dentro de você, mas que esse amor transborde e toque quem está ao seu redor. Deixa eu te falar, aqueles que encontram um bom perfume de Cristo não conseguem mais suportar o mau cheiro. Ao contrário, começam a espalhar o bom perfume por onde caminham. Ore por isso, peça ao Espírito Santo para incendiar o seu coração. Se arrependa por ter sido omisso em tantas e tantas vezes. Acredite, a omissão é um pecado. Nós não falamos sobre ele, mas é um pecado. Quando você se omite diante de uma situação contrária ao coração de Deus, você está vendo um pecador se afundando e morrendo e nada está fazendo diante disso. A omissão é um pecado que esconde também um orgulho, uma vontade de aprovação alheia, uma dificuldade de se colocar em uma situação que pode gerar desconforto no outro em relação à sua imagem. A omissão é um pecado, portanto, se arrependa e peça para o Espírito Santo a capacidade de ser santificado nessa área, de ser transformado e de expressar agora um fruto novo, de deixar de ser morno e se tornar quente ou frio. Se posicione, seja sincero naquilo que você crê. Ló viveu uma vida lutando com a omissão. Será que ele conseguiu vencer?